Após surgirem notícias de que os Estados Unidos e outros países teriam autorizado ataques em território russo com equipamentos militares fornecidos aos militares ucranianos, o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia afirmou que Kiev e seus aliados da OTAN receberiam uma resposta que englobaria não só meios nucleares táticos, mas também estratégicos. Vejamos alguns detalhes destes acontecimentos. A Casa Branca autorizou a Ucrânia a realizar ataques ilimitados em território russo, usando equipamentos militares fabricados nos Estados Unidos, abrindo um novo capítulo no conflito, disseram autoridades norte-americanas. Washington ainda não permite o uso de mísseis de longo alcance, mas a mudança na sua posição deverá permitir às forças armadas ucranianas defender territórios no Nordeste, onde o exército russo invadiu a região de Kharkiv. A decisão de Joe Biden é aparentemente a primeira vez que um presidente norte-americano autoriza ataques limitados a sistemas de artilharia, bases de mísseis e centros de comando no território de um adversário com capacidades nucleares ofensivas. No entanto, fontes da Casa Branca insistem que a autorização se aplica apenas a ações de autodefesa para que a Ucrânia possa defender Kharkiv e áreas circundantes de mísseis, bombas planadoras e projéteis de artilharia disparados através da fronteira. O presidente recentemente instruiu a sua equipe a permitir que a Ucrânia utilize armas fornecidas pelos Estados Unidos para responder ao fogo na região de Kharkiv, para que a Ucrânia possa retaliar contra as forças russas que os estão atacando ou se preparando para atacá-los, disse a administração presidencial dos Estados Unidos em um comunicado. Para isso, podem ser utilizados sistemas de foguetes GMLRS e HIMARS com alcance de até 80 km e sistemas de artilharia. Nossa política em relação à proibição do uso de mísseis ATACMS com alcance de até 300 km ou ataques de longo alcance dentro da Rússia não mudou, afirmou o comunicado. Segundo autoridades norte-americanas, as mudanças entraram em vigor na última quinta-feira. O Canadá e alguns países europeus como a França, o Reino Unido e a Polônia também já autorizaram o uso de meios fornecidos a Kiev para alcançar o território russo. E comentando estes últimos acontecimentos, o vice-presidente do Conselho de Segurança russo, Dmitry Medvedev, disse que a Rússia poderá usar meios nucleares táticos e estratégicos contra a Ucrânia e os países ocidentais se Kiev usar os meios fornecidos para atingir o território russo. Essa assistência individual dos países da OTAN contra a Rússia, seja controlando seus mísseis de cruzeiro de longo alcance ou enviando um contingente de tropas para a Ucrânia, é uma grave escalada do conflito. A antiga Ucrânia e os seus aliados da OTAN receberão uma resposta de tal força destrutiva que a própria aliança simplesmente não será capaz de resistir a ser arrastada para o conflito, escreveu ele em seu canal do Telegram. Segundo este, as decisões dos países ocidentais de permitir que a Ucrânia atinja alvos militares com meios fornecidos já não constituem assistência militar e serão qualificados como a participação destes estados no conflito contra a Rússia. Medvedev acrescentou que a Rússia poderia usar meios nucleares táticos e estratégicos para alcançar os países da OTAN. E para os países inimigos cujas terras estão além da área de cobertura tática das armas nucleares, existe finalmente um potencial estratégico. E isso, infelizmente, não é uma intimidação ou blefe nuclear. O atual conflito militar com o Ocidente desenvolve-se de acordo com o pior cenário possível, concluiu. Anteriormente, Medvedev disse que um ataque dos Estados Unidos às posições russas na Ucrânia seria o início da Terceira Guerra Mundial. Esta declaração foi dada ao comentar as palavras do ministro das Relações Exteriores polonês, Radoslav Sikorski, que afirmou que os Estados Unidos optariam por tal cenário se o presidente russo Vladimir Putin decidisse utilizar meios nucleares na Ucrânia. Ele também lembrou anteriormente que Varsóvia já havia manifestado o desejo de acolher ogivas nucleares americanas como parte do programa de compartilhamento nuclear da OTAN. Segundo Medvedev, tendo em conta este fator, em caso de guerra mundial, a Polônia não ficará de fora e certamente receberá sua cota de cinzas radioativas.
Após a invasão da Ucrânia, Medvedev tem sido o habitual emissor de alertas nucleares da Rússia, embora o presidente russo também já tenha feito declarações no mesmo tom em diversas ocasiões. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se quer apoiar o nosso trabalho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo.